Para quem não me conhece, eu sou o irmão Josias Dias, do canal Josias Dias no YouTube. Aqui é o diácono Alberto. Tem vários vídeos dele aí no canal Josias Dias sobre o dízimo. Ele é consagrado, o pregador que fala sobre o dízimo. Meu amado, o que levou o meu amado irmão a ter essa coragem, essa ousadia de combater contra um sistema que não é fácil, botar a cara para bater, não é fácil combater sobre o dízimo, onde a maioria das igrejas prega, isso é uma mentira. E eles têm a cara de pau de pregar sobre o dízimo, onde eles mesmos dizem que os ladrões não herdarão o reino do céu, os mentirosos não herdarão o reino do céu, e eles mentem. Se os mentirosos não herdarão o reino do céu, e por que eles mentem nos cultos da igreja, pregando o dízimo, dizendo que dízimo é dinheiro, dizendo que o devorador é demônio? Onde é que tem isso na Bíblia? E aqui está o primeiro paraibano a botar a cara, a bater, a mostrar o seu rosto, não usa máscara, de cara limpa, o primeiro paraibano a entrar no YouTube e combater contra essa mentira de dízimo de dinheiro, que dízimo nunca foi dinheiro. O que levou o senhor, meu amado, a combater sobre o dízimo? Fique na liberdade do Espírito Santo. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, Graças a Deus. pela misericórdia de Deus, né? Pelo grande amor de Deus, é verdade? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, são 35 anos. Hoje, né? 2020, né? Faz 35 anos eu aceitei Jesus em 84, meu irmão. É muito chão. Eu tenho 53 anos. E lê muito a Bíblia, né? Conhecedor da palavra. Eu, pela misericórdia de Deus, nós temos aqui, ó, a palavra de Deus. Isso aqui é a Bíblia. Ela é feita em dois formatos. Ela é Velho e Novo Testamento. Velho é Moisés. Novo é Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade por Jesus Cristo. Ninguém pode mudar isso aí. Ninguém pode pôr outro fundamento, o qual está posto, o qual é Jesus Cristo. Então vai botar outro fundamento chamado Moisés. Porque Moisés, irmãos, ele recebeu a lei. Ele recebeu a lei lá no Monte Horebe, como está escrito lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Diz que ele recebeu o mandamento lá no Monte Horebe para passar para Israel, para passar para o povo de Israel. Nós estamos vivendo um período de graça. Há mais de 2000 anos Jesus veio e houve uma mudança. Eu queria agora, neste momento, ler alguma parte aqui, alguns versículos da palavra de Deus, referindo-se. O título dessa pregação hoje vai ser assim, Josias. É a teimosia dos sacerdotes. Ixi, tem muito sacerdote teimoso. A teimosia dos sacerdotes. Assim, ó. Eu vou ler aqui no capítulo 24 de Mateus. Irmão Josias vai pegar sua Bíblia. Ele vai ler Mateus, no capítulo 27, e o versículo 51. A teimosia dos sacerdotes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 1, que diz o sermão profético e o princípio das dores. No capítulo 24, versículo 1, diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
Josias, leia o versículo, Josias. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. Amém. E tremeu a terra. E tremeu a terra. E o véu do templo se rasgou em dois pedaços. Isso no templo. A Bíblia diz que Jesus, aqui no capítulo 24, Jesus ia saindo do templo. E os seus discípulos mostraram a estrutura do templo. Belezaram, né? Ali estava a beleza de Israel. O templo feito, né? Ou já o segundo templo construído. Não é verdade? Que o primeiro feito com Salomão foi destruído, aí teve reforma, teve isso, teve aquilo, né? O segundo templo, e eles vendo aquilo ali, mostrou para Jesus, Jesus disse, não vê tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Irmão, para nós entender o capítulo 24 de Mateus, é preciso nós ler o capítulo 23 de Mateus. Para a gente entender o capítulo 24 de Mateus, é necessário a gente aprender o capítulo 23. O que é que diz o capítulo 23? Aqui no capítulo 24, Jesus ia saindo do templo. E no capítulo 23, Jesus já estava dentro do templo. E quando Jesus estava dentro do templo, o que foi que aconteceu? Jesus olha para os seus discípulos, diz para os seus discípulos, e diz assim, então Jesus, capítulo 23, então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Olha só, Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Jesus não está falando aqui aos sacerdotes. Jesus não está aqui falando aos fariseus e escribas. Jesus está falando à multidão e está falando aos seus discípulos. Ele diz assim, então falou Jesus à multidão e os seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés, ó, Jesus está no templo. Olha só a visão panorâmica de Jesus a respeito dos sacerdotes, fariseus e escribas. Olha só que Jesus, olha, para você entender o capítulo 24, a gente vai primeiro ler o capítulo 23. Porque Jesus saiu do templo. E porque Jesus profetizou a destruição do templo. Tá bom? Mas é necessário entender o capítulo 23 primeiro, para você entender o capítulo 24. Diz assim, dizendo, versículo 2, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observa, versículo 3, observai, pois, e praticai tudo os que ele disserem. Não vos procedais de conformidade com as suas obras, porque dize e não pratica. Olha a visão de Jesus a respeito dos, dos sacerdotes, dos fariseus e escribas. Olha a visão de Jesus a respeito desses homens. Entenda bem, versículo 4. Pois atam fardo pesado e difícil de suportar e põe sobre os ombros dos homens. E põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem mover. Ele dá ordem, ele manda você fazer, ele pôs um jugo sobre o seu ombro, um fardo pesado, para você praticar, ele não move um dedo. Olha a visão de Jesus a respeito dos fariseus e sacerdotes escribas. Olha só, sentado nas cadeiras de Moisés, dando ordem. Os grandes líderes religiosos. Né? Ele está falando aqui da liderança. Da liderança. Olha o que é que esses homens fazem. Olha só, obriga você a cumprir com as coisas referente às coisas que estavam escritas na lei de Moisés. Ele manda as pessoas praticar, mas não move um dedo. E põe sobre o quê? Sobre os ombros dos homens um jugo, olha agora, e um fardo pesado, e eles não movem nem um dedo.
Olha só a visão de Jesus. Para você entender o capítulo 24 de Mateus, você precisa entender o capítulo 23. Capítulo 23. Não foi à toa. Jesus estava indignado quando saiu do templo. Por quê? Porque ele viu o quê? Ele viu uns bonitos homens, uns lindos homens, né? Jesus disse assim: vocês são sepulcros. Por fora são bonitinhos, mas por dentro a podridão. Olha só, para aprender você entender o capítulo 24. Vamos entender. Versículo 5 do capítulo 23. Faze todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazes largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Olha só, acaba tão bonito, tão bonito. Aparentemente são homens bonitos, presença bonita, não é verdade? Agora veja só, o que é que Jesus viu neles? Olha só o que foi que Jesus viu nos sacerdotes, fariseus e escribas, dentro de Israel, lá dentro do templo. Olha o que foi que Jesus viu. Versículo 6. Ama os primeiros lugares na ceia e as primeiras cadeiras na sinagoga. Privilégio. É privilégio. Está falando aqui de privilégio. Está falando aqui de liderança. Liderança. Olha só o que foi que Jesus viu. Jesus é onisciente. Enquanto a gente vê o homem por fora, Jesus vê por dentro, viu, meu irmão? Jesus vê por dentro, porque ele é onisciente. Ninguém engana Jesus. Ninguém ultrapassa com Jesus. Tá bom? Olha só o que Jesus viu. Aí diz o versículo 6. Aí vamos para o versículo 7. As saudações nas praças e serem chamados pelos homens. Quer ser visto na sinagoga, nas ceias, nas primeiras cadeiras da sinagoga, e as saudações nas praças e serem chamados pelos homens. Rabi, Rabi, e quer ser chamado pelos homens, Rabi, Rabi. Irmãos, olha só. Aí diz aqui, versículo 8. Vós, porém, não queira ser chamado Rabi. Vós, Jesus dizendo, não queira ser chamado Rabi, o que significa mestre. Não queira ser chamado Rabi. Por quê? Porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Todos vós sois irmãos. Somos irmão, pastores. Pastores. Não tem aqui ninguém grande. Olha, olha, diante de Jesus, ó, é uma coisinha pequena. Pequeno. Grande é Jesus. Só grande é Jesus. Somos todos irmãos. Irmãos. Eu digo isso, irmão, porque um determinado pastor aí, irmão, pastor presidente, que eu não quero dizer o nome. É da Paraíba? É daqui da Paraíba mesmo, irmão? Da Paraíba. Aqui da Paraíba. Ele disse no púlpito da igreja, tá aí para todo internet aí, todo YouTube querendo ver. Ele disse, o crente que não tiver seu nome escrito no livro da ata da igreja como dizimista, para mim não vale uma pataca furada. Ele disse isso. Misericórdia, Josias. E é isso que o não dizimista representa para esse Ei, Josias. Josias. Se o cara não tiver escrito o seu nome no livro da ata da igreja como dizimista, para mim não vale uma pataca furada. Para mim esse cara não vale nada. Irmãos, pastor presidente. E a igreja de amém, a igreja de glória a Deus, fala até língua, né? Rapaz. Porque é o pastor deles que está dizendo isso. Irmãos, aí diz, como é que a gente vai pagar o imposto das igrejas? Como é que a gente vai cuidar das viúvas dos órfãos? Até parece que eles cuidam das viúvas dos órfãos. Que o dízimo era para a viúva. Ele tira o dízimo da viúva. Como é que ele está cuidando da viúva? Agora, como é que um grande líder desse diz uma... irmão, o dízimo é para a viúva, para os órfãos, para os estrangeiros. O dízimo é para a viúva, para os órfãos, para os estrangeiros e para os pobres. Aí ele tira o dízimo da viúva. Olha só o que é que Jesus está dizendo aqui, irmãos. Jesus estava indignado. Jesus estava irado
por ver uma coisa bonita por fora, mas por dentro, aquela podridão. Irmãos, olha só o que acontece. Se esse camarada só vale quem dá dízimo na igreja dele, então só é pastor quem dá dízimo? Só é presbítero quem dá dízimo? Não é a chamada, não é de Deus não, irmão? Não é pelo Espírito Santo de Deus não? Quando Pedro fez a oração para escolher quem ia ficar no lugar de Judas Cariote, ele fez a oração, irmão. E Deus revelou que aquele camarada deveria ficar no lugar de Judas Cariote. Mas ele dava dízimo? Ele era dizimista? Como é que estão as igrejas hoje, meu irmão? Em pleno século XXI, as igrejas estão mais interessadas em pregar Moisés do que pregar Jesus? Estão mais interessadas em pregar judaísmo do que pregar o cristianismo? Meu Deus! Meu Jesus! Que coisa! Aí veja o que Jesus diz. Aí diz aqui, olha. Veja só. Aí Jesus no capítulo, não quer ser chamado rabi, não quer ser chamado mestre, porque só mestre é um, é Jesus Cristo, o Senhor, porque somos todos irmãos. O versículo 10, nem vos chamei mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, porém o maior entre vós será vos chamado servo. Servo, meu irmão, servo. Irmão, aprenda, enguaiar as pessoas, meu irmão. Meu irmão, aprenda a enguaiar-se, Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, Deus deu crescimento, mas o que planta nada é, mas o que rega nada é, mas Deus é o que dá o crescimento, meu irmão. Não queira ser achado e dizer, se essa pessoa não tiver escrito no livro da ata da igreja como dizimista, para mim não vale uma pataca, para mim não vale uma pataca furada, esse cara não vale nada, não presta para nada. Meu irmão, abre os olhos, abre o entendimento. Esses homens aí, como é que vai pagar os impostos? Como é que vai cuidar da viúva dos órfãos? Irmão, mas ele não falou do salário dele. Como é que vai pagar nosso salário? Ele falou? Não falou, não. Como é que ele vai andar de avião? Comprar gado, ele não falou. fazenda. Você sabe quanto esses homens ganham, irmão? Casa na praia, casa nisso, casa naquilo. A faculdade do filho com o dedo do seu dízimo. Irmãos, olha que coisa, irmão. Paulo disse, não cobicei nem a prata nem o ouro. Nada trouxemos para este mundo e confesso que nada dele levaremos. Temos que comer, o que vestir, com isso estamos contentes. Uns pregam Cristo por amor, outros pregam por contenda, outros pregam por ambição, outros pregam por inveja, outros pregam por aquilo. Irmãos, mas Paulo disse, mas uns pregam por amor, sabendo que boamente, sabendo que vai importar para ele a salvação. O que está importando para esses homens, irmão, é o dinheiro. É o dinheiro, é o poder. Meu Deus, meu Jesus. Aí as coisas, meu irmão, como é que estão andando? Para você entender o capítulo 23 de Mateus, o capítulo 24 é preciso você entrar pelo capítulo 23. Aí diz assim, olha só, versículo 12, e assim mesmo se exalta. Olha, aí diz aqui, o versículo 12, e os que a si mesmo se exalta, será humilhado, e os que a si mesmo se humilha, será exaltado. Jesus está no templo. Jesus está no templo. Aí diz assim, ai de vós, escribas e fariseus. Jesus já começa, olha, Jesus já começa, meter a espada, a palavra. Para o quê? Para os fariseus e escribas. Olha só o que Jesus diz. Ai de vós, escribas. Ai de vós, fariseus e escribas, porque devora as casas das viúvas. Devoras as casas das viúvas. Irmão, tá aqui, devora a casa das viúvas, sob pretexto de longas orações. Por isso sofrereis mais vigoroso juízo. Devora a casa das viúvas. Agora você já sabe quem é o devorador, né? Quem é o devorador? Quem devora? Quem Jesus está falando aqui? Fariseus e escribas, que entra na casa da viúva e devora a casa das viúvas.
foi prolongada a oração, se tornou réu do fogo do inferno por 2 vezes. Irmãos, aí diz aqui, ó, versículo 15: e vós, escribas e fariseus, pois que percorre o mar e a terra para fazer um proselitos, e depois, se de o ter feito, fazeis mais filho do inferno 2 vezes do que vós. Corre a toda a terra. Vou correr toda a terra no meu avião, no meu jato, no meu ex. Pregando o quê? Pregando judaísmo, meu irmão. Pregando judaísmo. Não é pregando cristão. Está pregando judaísmo. Irmãos, está pregando judaísmo. Não é pregando cristão. Jesus Cristo, meu irmão, o evangelho de Jesus, o evangelho genuíno, o evangelho que ele mandou pregar, irmãos, depois de ressuscitado, ele não mandou pregar Moisés. Ele decide, portanto, fazer discípulo de todas as nações. Ele disse: é necessário que o Filho do Homem seja morto e ao 3º dia ressuscite. Em seu nome se prega a remissão do pecado por todo mundo. Em seu nome se prega a remissão do pecado. Em nome de Jesus. Não é em nome de Moisés. Não é em nome de fulano, nem em nome de ciclano. Ah, meu irmão. Judaísmo. Agora vamos ver o que é que Jesus está dizendo. Aí Jesus começa por 8 vezes. Pregar dízimo nas igrejas é pregar judaísmo. É você anular o sacrifício de Jesus lá na cruz. Olha só. Dizer que não valeu de nada o sacrifício de Jesus. Olha só. Vamos entender direitinho. 8 vezes Jesus repreende os escribas e fariseus dentro do templo. Aí diz aqui: ai de vós, escribas e fariseus, que percorre o mar. Aí, versículo 16: ai de vós, condutores cegos, pois que dizem: qualquer que jura pelo céu, pelo templo, isso nada é, mas o que jura pelo ouro, pelo templo, esse é devorador. Aí insensato, aí diz aqui, ó, no versículo 23, Jesus está descascando, ó, em cima dos fariseus e escribas. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, pois que dá o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, e despreza o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Devem fazer essas coisas sem desprezar aquelas. O versículo 25: ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, limpa o interior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Irmão? Não, tá bom. Irmão, isso aqui, aí a gente vai entrar para o capítulo 23, aliás, para o capítulo 24 de São Mateus. Depois que Jesus sai do templo, olha só, Jesus prega isso aqui dentro do templo, está metendo, ó, ei, espada, palavra. Aí diz aqui, ó, capítulo 23. E quando Jesus ia saindo do templo, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, esse templo aqui que eu estou falando aqui, que a Bíblia está falando, viu? Diz assim: e quando Jesus ia sair do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: não vede tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Não vai levar isso aqui para o fim do mundo, não, viu, irmão? Não vai levar isso aqui para
para o fim do mundo, não. Isso aqui, Jesus estava profetizando que o templo ia ser destruído. Por causa de quem? Por causa da teimosia dos sacerdotes. Por quê? Porque Jesus sabia que mesmo ele morrendo, como Josias leu aqui, no capítulo 27, e o versículo 51, Josias, veja aí como é que diz novamente, e tendo-se o véu se rasgado em 2 pedaços, o que era para ter acontecido ali, irmão? Dentro do templo? O que era? O que era para ter acontecido? Era para os sacerdotes, escribas e fariseus, era para ter parado com rituais praticados dentro do templo, quando o véu se rasgou. Mas Jesus sabia que eles não ia deixar, que ele não ia parar de levar dízimo para o templo, que ele não ia parar de fazer sacrifício de animais, que ele não ia parar de fazer a circuncisão, que ele não ia parar de guardar sábado, festas judaicas. Jesus sabia que ele não ia parar. E hoje não é diferente. Que foi que os sacerdotes fizeram, Josias? Eles costuraram o véu para permanecer nesses rituais. Jesus, quando profetizou o templo, a destruição do templo, e quando ele meteu, o cajado, quando ele meteu a espada, a palavra, para os fariseus, escribas, para os sacerdotes, ele repreendendo eles, porque ele põe um jugo nas costas do povo, para o povo levar, um peso, né? O jugo, o fardo. Vocês têm que praticar. Vocês têm que praticar. Vocês têm que praticar. Mas quando eles não praticavam, quando eles não mexiam o dedo, mas estava lá mandando, olha, os homens fazer. Os homens fazer. É diferente hoje? É diferente hoje? Em pleno século XXI, as pessoas que estão em cima de púlpito, olha, pastores que estão em cima de púlpito, os velhos Saulo de Tarso, que ainda não caiu do cavalo, né? Que não caiu do cavalo, tá aí, fazendo o quê? Pedindo para os crentes fazer, querendo que faça isso. Você tem que dar dízimo, você tem que guardar sábado, você tem que fazer assim, quando essas coisas estão na lei de Moisés, não no cristianismo. Não no cristianismo. Não está, meu irmão? Então, quando Jesus olhou para o templo, que os discípulos olhou e mostrou a estrutura do templo, Jesus disse, não vê tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E no capítulo 27 e 51, o véu se rasgou, meu irmão. O sacerdote era para ter parado de praticar aqueles rituais do judaísmo. Os rituais feitos, praticados dentro do templo, a casa do tesouro, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, a circuncisão, sacrifício de animais. Irmão, para você dar dízimo, você tem que fazer circuncisão. Se você faz circuncisão, tem que fazer sacrifício de animais. Se você quer fazer sacrifício de animais, tem que guardar o sábado. Se você guarda o sábado, tem que praticar as festas judaicas. Mas você pratica? Você faz? Se Paulo disse, se você faz uma e não faz todas, Cristo, o bom da lei é que você pratique, cumpra com a lei. Mas você cumpriu? Quem foi que cumpriu? Quem foi? No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, os judeus queriam que os discípulos de Jesus praticassem a lei de Moisés. Ele disse, se vós não praticar a lei de Moisés, não pode ser salvo. Mas Pedro
sabiamente, disse para eles: vocês querem pôr um jugo nos discípulos, quando nem vocês, nem vossos pais puderam suportar? Hein? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Vocês querem botar um jugo? Hein? E como é o jugo de Jesus? Como é o jugo de Jesus? Leia aí, Josias. Capítulo 11 de Mateus. Veja aí o jugo de Jesus e o fardo de Jesus. 23, 28, Josias. E tu, Capernaum, Não, é Mateus, capítulo 11 e 28, Josias. 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você pratica o dízimo, esse jugo é pesado. Isso é como se fosse uma obrigação. Se você pratica a circuncisão, se você pratica o sacrifício de animais, se você faz a guarda do sábado, a festa judaica, irmão, esse jugo é praticado até hoje pelos judeus. Pelos judeus, quando foi abolido por Jesus. Lê aí, Josias. 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, 15, 16. 14, 15, 16. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Judeus. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar Na lição do Velho Testamento. o qual qual foi por Cristo abolido. Foi abolido por Jesus, irmão. O Velho Testamento, a lei de Moisés, foi abolido por Jesus. Foi abolido por Jesus. O Velho Testamento foi abolido por Jesus. Onde começa o Velho Testamento? Onde é que começa o Velho Testamento, Josias? E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Se tirará. Quando todo judeu se converter a Jesus, irmão, ele vai deixar o judaísmo. Ele vai deixar de dar dízimo. Ele vai deixar de fazer a circuncisão. Ele vai deixar de fazer sacrifício de animais. Eles vão deixar de guardar sábado, de fazer as festas judaicas. Quando todo judeu se converter a Cristo, irmão, o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Onde é que começa o Velho Testamento, Josias? Onde é que começa o Velho Testamento? É em Gênesis, meu irmão. É em Gênesis.